Fala pessoal, beleza? Marcelo Benatti por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui eu vou responder um comentário, na verdade vou comentar sobre um comentário que deixaram aqui em meu vídeo, né? Que é aqui da Elise Empreendedora Digital, e ela fez um comentário grande aqui que tem vários pontos aqui que eu acho bem interessante conversar aqui. E eu vou destrinchar aqui esse comentário com vocês e já respondo ela também e a própria Michelle aqui, que também já comentou abaixo dela. Acerca desses pontos aqui, beleza? Então vamos lá, eu vou começar a ler o comentário dela aqui e vou respondendo ponto a ponto. Ela começou aqui. Boa noite, Marcelo. Fiz uma pergunta para você lá no Instagram tem quase 2 meses, mas como não obtive a resposta, resolvi perguntar por aqui. Bom, primeiro é a questão da resposta no Instagram, cara. Às vezes o Instagram, eu não sou muito ativo no Instagram, eu não fico em Instagram assim, sabe? Então eu entro no Instagram quando o Instagram notifica que tem alguma coisa lá, tem alguma pergunta. Só que nem sempre ele notifica. Quando ele notifica, eu entro, ele já tem lá um monte de pergunta que eu não vi. Porque não é todos que ele notifica. E mesmo assim, quando eu respondo a primeira vez a pessoa, né? Aí a pessoa me responde, ele não notifica. Então eu tenho que ficar entrando. E eu não fico entrando toda hora no Instagram. Eu não gosto de Instagram, então eu não fico entrando toda hora no Instagram. Eu só entro mesmo quando eu recebo alguma notificação que tem perguntas lá para responder. E aí eu faço isso quando eu acabo entrando lá. Tem um monte de perguntas lá. Eu vou tentar criar uma rotina aqui, pelo menos todo dia de manhã, entrar, mas acaba que é complicado, né? Um monte de coisa para fazer, você não consegue fazer isso. Mesma coisa é o WhatsApp, eu não olho o WhatsApp o tempo todo, mas o WhatsApp eu consigo ver mais rápido. A forma mais rápida de falar comigo e eu responder na hora é por e-mail, porque o e-mail fica aberto aqui na minha frente, aqui na tela, então o tempo todo eu estou vendo os e-mails chegando. Quem me responde, quem fala comigo através de e-mail, eu respondo geralmente na hora mesmo. Bom, ela perguntou aqui se os meus 2 cursos, eu não tenho 2 cursos assim, eu tenho alguns cursos, mas eles estão todos direcionados ao que tem dentro desse treinamento principal, que é o Rick com e-book. Eu acho que ela está falando do outro treinamento que eu tinha antes, que é o Ouro Está no Topo, onde eu também foco em, YouTube, em Google Ads, mas mais focado para afiliados, né, trabalhando com topo de funil. Só que esse eu até suspendi um pouco as vendas dele, já tem um tempinho que eu suspendi as vendas dele, eu preciso regravar algumas coisas lá e tal, e vou liberar novamente. Mas atualmente o que está disponível é o Rico com e-book e mais alguns produtos low tickets que tem lá, que eu vou deixar todos aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então ela pergunta aqui, que ela fala que é iniciante e tal, né, e já tentou vender no Facebook, mas só torrou o dinheiro. Esse aqui é um ponto bem legal aqui, ó, cara. Porque isso acontece muito, né? Já tentei vender no Facebook e só torrei dinheiro. O ideal é você ver assim o melhor ponto onde você vai realmente mudar de uma estratégia para outra. Eu não sei quanto que você está dizendo que torrou de dinheiro aqui no Facebook. Não sei, você não me falou de valores aqui, mas tem um ponto que é o ponto de aprendizado e tem um ponto que é o ponto de torrar dinheiro. Qualquer plataforma que você for, você vai ter um investimento inicial ali. Por mais que você faça um curso e aprenda ali o passo a passo, apertar os botões no lugar certo, algumas dicas ali com base na experiência da pessoa que fez o curso que você comprou. Mas sempre quando você entra mesmo no campo de batalha, que você começa a anunciar, começa a entender o jogo, você só vai fazer isso fazendo. Não adianta, você não vai comprar um curso que vai te fazer isso por você. O curso ele vai te dar cortar o caminho, vai te dar algumas dicas baseadas na experiência da pessoa, como eu falei, mas ele não vai fazer por você, é você fazendo. Eu já fiz muitos cursos de Facebook Ads no passado, já também considerei que eu torrei dinheiro na época, lá no começo, né, antes de 2020, lá bem antes de eu começar a trabalhar com blogs. Eu tentei ali Facebook Ads, naquela época era até mais fácil, pelo menos diziam ser mais fácil, né? Não sei se era mais fácil. Hoje, para mim, Facebook está dando resultado, naquela época não deu. Então, eu não sei se era mais fácil ou se é mais fácil agora. Mas, enfim. Eu também tive essa visão que, pô, eu só torrei dinheiro. Mas hoje eu me arrependo um pouquinho disso, porque, caramba, se eu tivesse me dedicado mais e usado aquele dinheiro que eu torrei, entre aspas, lá, como um aprendizado, e não ficar com essa mentalidade, não, joguei dinheiro fora e acabou. Não. Porque você aprendeu alguma coisa ali, alguma coisa você anunciou no Facebook, alguma coisa ali você tem que ter de retorno daquilo ali. Por mais que você não tenha retorno em vendas, em dinheiro entrando no seu bolso, mas você deve ter um retorno de experiência. Você tem que saber tirar da onde é que veio o que você tirou de experiência naquilo ali. Alguma coisa você tem que aprender. Não é possível, cara, que você investiu dinheiro na ferramenta, analisou as métricas, analisou os dados e só porque não teve vendas quer dizer que você só torrou dinheiro. Não, alguma coisa você tem que saber tirar dali, porque se você não aprender a tirar nada, mesmo dos erros que você comete, você vai continuar cometendo erro. Então, você está aqui agora querendo ir para o Google Ads. Aí você vai ir para o Google Ads, vai torrar um dinheiro lá e vai parar também?
Tá certo? Não estou dizendo que é para você ficar nenhum nem outro, mas você tem que entender que você tem que aprender, tirar um aprendizado até das partes que você erra. Não é só porque não voltou o dinheiro, você investiu e não voltou, que quer dizer que você não aprendeu nada. Não, você tem que tirar algum proveito disso aqui, você tem que aprender alguma coisa aqui. Agora, se você pula logo para outra plataforma achando que a outra vai ser as mil maravilhas, não vai. Você também vai ter problemas no Google Ads. Falar, então eu não vou para o Google Ads, eu vou para, sei lá, vou para o tráfego adulto, vou para o TikTok, não sei o quê. A mesma coisa, em todas você vai estar começando do zero. Você já saiu do zero no Facebook, investiu um pouco ali, não teve retorno financeiro, mas se você identificar onde é que o retorno que você teve de aprendizado, isso vai valer a pena para você continuar. Agora, se você, não, esqueço o Facebook e vou para lá para o Google agora. No Google você vai sair do zero também, tá certo? Você vai do zero, da mesma forma que você saiu do zero no Facebook, você vai sair do zero e você vai ter uma fase de aprendizado também. Então não considere, só torrei dinheiro, certo? Não. Se você torrou dinheiro e não aprendeu nada, não vendeu nada e também não aprendeu nada com os seus erros, aí sim realmente você só torrou dinheiro. Agora, se você aprendeu, você começa a corrigir o que fez de errado até que você comece a reverter esse jogo, a ter lucro. Tá certo? Porque se você quer começar no marketing digital rápido, ter resultados mais rápidos, vai ter que ser com anúncio pago. Então, ou você aprende a fazer anúncio pago, ou você não faz. Entendeu? Vai fazer outra coisa. Não vai trabalhar com a internet. E hoje, principalmente, porque tráfego orgânico, geração de conteúdo, essas coisas, está ficando cada vez mais difícil, mais concorrido. Então, mesmo com o tráfego pago, que também é concorrido, é a única forma de você ter resultados mais rápidos. Eu me arrependo de não ter estudado mais a fundo o Facebook Ads lá no passado, em 2016, por aí, quando eu comecei lá, que eu não tive os resultados e também tive essa impressão de que só torrei dinheiro, só que naquela época eu fui para outra estratégia, que foi os blogs, e que me deram muito resultado. Mas se eu tivesse continuado com o Facebook em paralelo, hoje eu poderia estar em outro patamar muito mais elevado, porque muitas pessoas que trabalham com o Facebook desde aquela época estão aí, muitos estão milionários, outros não estão no mercado, realmente, né? Não é todo mundo que fica milionário, não é todo mundo que fica rico, nada disso. Mas enfim, eu poderia estar em outro patamar hoje se eu tivesse aliado as duas estratégias, continuado ali estudando o Facebook, fazendo ele funcionar ali para mim, aprendendo com meus erros, entendendo o jogo ali, do que simplesmente desistir. Às vezes você investe 200, 300, 400 reais em uma coisa, e aí não teve aquele retorno imediato ali, você logo pensa, só torrei dinheiro. Então você precisa aprender a tirar proveito, a tirar um ensinamento, mesmo naqueles resultados que não vieram, tá certo? Então é isso. Não estou falando que não é para você não ir para o Google, mas quando você for para o Google, você vai ter os mesmos problemas. Ou TikTok, ou Pinterest Ads, ou qualquer outra plataforma, você vai ter os mesmos problemas que você teve. Então você também vai achar que torrou o dinheiro e vai desistir. Tá entendendo? Porque se for assim, nem compensa você ir. Porque em todas você vai torrar um pouco de dinheiro no começo. Em todas você vai ter uma fase ali de aprendizado. E aí depois ela continua aqui, né? Porque é iniciante, fica meio perdido, normal. Ficar meio perdido, e ficar perdido o que deixa pior ainda você estar perdido é você ficar pulando de galho em galho. Porque em tudo você vai ficar ali no raso ali, né? Você vai ficar sempre ali, nunca vai sair da areia da praia ali, né? Sempre naquele rasinho ali, então nunca vai se aprofundar no negócio. Então quanto mais você fica vendo coisas diferentes, mais perdido você fica. Certo? Não é porque você é iniciante, é porque tem pessoas que já estão há 10 anos que estão nessa ainda. Todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma coisa nova, uma estratégia nova, uma coisa nova, e a pessoa fica perdida, porque vou para onde? Vou para aquilo, vou para isso. E tudo isso funciona. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Qualquer coisa funciona. Não é só o que eu faço que está funcionando. O que eu faço está funcionando para mim. Por quê? Porque eu tive consistência e fui fazendo com persistência aquilo ali, até que ele realmente deu resultado. Mas tem outra pessoa que está trabalhando com PLR, tem outro que está trabalhando com Google Ads, fundo de funil na gringa, não sei aonde, e tudo isso funciona, mas tudo isso você tem que sair ali da areia da praia, você tem que sair da parte rasa ali e se aprofundar no negócio. Então você precisa escolher um caminho, um único caminho que você vá se aprofundar. Ela fala aqui também de cursos com conteúdo desatualizados, que ela já comprou cursos com conteúdo desatualizados, e isso é bem assim uma pegadinha, né? O que é um curso com conteúdo desatualizado? Você está falando com isso com base em quê? Né? Vamos ver aqui. Por exemplo, se você for dar uma analisada no YouTube, agora, nesse momento no YouTube, você vai ver um monte de vídeo falando da nova onda. Já estão preparando alguma coisa aí. Aí eu já vi uns 5 ou 6 vídeos aparecer aqui para mim falando da nova onda do digital. Porque Marcos Paulo, porque Thiago Finch, porque Thiago Fonseca, porque não sei quem, todo mundo saiu do digital.
Para que esses vídeos estão lançando? Aí você está começando, aí você tem aquela impressão, porra, os caras estão parando, esses caras já estão milionários. Tira esses caras da sua cabeça, nem siga esses caras, é só perda de tempo. Mas tipo assim, aí você fica com aquela impressão de que sempre aquilo que você está aprendendo está desatualizado, porque tem uma nova onda, uma nova coisa no mercado, uma coisa que vai revolucionar. Isso aí são coisas que os caras jogam no mercado para querer lançar coisas novas, certo? Entenda? Não existe coisas desatualizadas. O que pode, por exemplo, uma estratégia para trabalhar com Google Ads? O Google, ele é o Google, cara. Eu trabalho com internet há mais de 15 anos já, sei lá, quase 20 já, não com marketing digital, mas com a internet em si. E o Google sempre foi esse sitezinho aí, escrito Google com uma barra de busca, sempre foi isso aí. O Google não é assim agora, ele já sei lá, desde os primórdios da internet, o Google era isso. Não tem muitas coisas que atualizam. O que atualiza em ferramentas é o quê? O layout, né? O layout pode mudar alguma coisa ali, os botões, e algumas atualizações de algoritmo. Mas os resultados, as estratégias em si, elas não param de funcionar. Se você se baseia nas estratégias, elas não vão parar de funcionar. Por exemplo, uma das coisas que mais me traz venda hoje é tipo, sei lá, de 30% a 40% das minhas vendas hoje na internet, elas vêm de e-mail marketing. Mas se eu falar aqui para você que e-mail vende, você certamente já viu 200 vídeos aí falando que e-mail não vende, isso aí é coisa do passado, ou que só funciona nos Estados Unidos, ou que não sei o que lá, que não sei o que lá. Mas eu vendo e eu conheço um monte de gente. Aí se você for olhar os grandes aí, esses caras que ficam falando para você não fazer tais coisas porque vem uma nova onda aí, eles estão ainda usando e-mail. Tá entendendo? Então essas coisas sempre funcionam. Sempre funciona. Não quer dizer que as coisas param de funcionar. Quando começa essa conversa de que há estratégias desatualizadas, não sei o que lá desatualizado, coisa do passado, é porque tem alguém aí querendo lançar alguma coisa nova aí, então ele quer descredibilizar primeiro as coisas antigas para voltar aí as coisas para lançar o que ele quer agora, certo? Tipo o PLR, quando o Thiago Fint lançou o curso de PLR. PLR já era uma coisa velha. Quando eu comecei lá em 2015, PLR já era velho. O Hotmart começou. A ideia do Hotmart, dos caras quando criaram o Hotmart, era para vender PLR, para vender e-books lá dos Estados Unidos que os caras pegavam e traziam para o Brasil. Os caras já faziam isso, só que eles vendiam no Mercado Livre. O Hotmart criou, a ideia do Hotmart foi essa, de vender e-books PLR naquela época, em 2012, eu acho. E hoje o Hotmart é essa potência toda que é aí. Entendeu? Isso não é uma coisa nova. Mas o que ele fez? Ele fez todo um marketing em cima, como se aquilo fosse uma novidade. Não é, aquilo já era antigo e ainda funciona. Aí agora aí você vai ver um monte de gente agora falando que PLR não funciona, mas PLR funciona ainda. Não aquela estratégia fajuta que eles ensinam de você comprar um e-book de $5 nos Estados Unidos. Não, aquilo ali não. Mas as estratégias de vendas de PLR, você criar VSLs, você criar funis de vendas, isso ainda funciona, isso sempre funcionou, isso sempre vai funcionar na internet. Então quando você vê coisas, isso está desatualizado, ou essa estratégia não funciona mais, sempre é porque estão querendo te jogar uma coisa nova. E você que é iniciante, como você mesmo diz aqui, quem é iniciante fica perdido, porque fica vendo um monte de coisa e fica perdido. Se eu falar para você assim, e-mail vende, aí você vai criar uma captura de e-mail, vai criar uma estratégia de vender por e-mail. Não vai conseguir, porque nada que você fizer no começo vai funcionar da forma correta. E aí o que vai acontecer? Você vai achar que aquilo não funciona. Por quê? Porque você fez um teste ali, você testou empiricamente e não funcionou para você ali. Você investiu um pouquinho, acha que perdeu tempo ou torrou o dinheiro. E aí aí você já começa a ver, né, que fala, não, isso não funciona mais, isso é coisa do passado, agora a nova onda é essa, é aquela. E aí você fica perdido. Tudo funciona, não é só o que eu faço que funciona. Para você ter uma ideia, eu gravei o meu vídeo passado aqui falando sobre blogs, né? Como você criar um blog, trabalhar com uma estratégia de você pegar um produto novo que está no Hotmart ou qualquer plataforma, né, que é recém-lançado, que não existe na internet ainda, criar um artigo e vender esse produto. E eu falei que isso foi uma das coisas que eu comecei a realmente ganhar dinheiro com consistência na internet como afiliado. E para você ver aqui que não é mentira minha, dá uma olhada nesse site aqui. Esse site aqui, esse vídeo aqui é de um cara aqui chamado Ed Everson, que eu assisto os vídeos deles, né, de vez em quando. Eu gosto assim do estilo dele, ele é bem do interior, tal, bem simplão assim. E eu gosto dele. E ele fez uma venda aqui, ele fez um vídeo falando, ele não fala muito sobre isso, não, ele fala sobre investimento, Bitcoin, essas coisas, do jeito dele, né? Depois você assiste, eu não vou tocar o vídeo aqui porque eu não sei se tem problema de strike, essas coisas, enfim. Eu vou só botar esse print da tela aqui,
que ele colocou aqui, ó, a minha primeira venda com blog. Ele fez uma venda aqui, eu vou deixar o link desse vídeo depois aqui abaixo, depois você procura aí a de Everson, minha primeira venda com blog. E ele mostra aqui a primeira venda dele, e a primeira venda dele foi exatamente feita da forma que eu fiz não a minha primeira venda foi feita por e-mail marketing, mas ele fez a primeira venda dele agora em 2025, da mesma forma que eu fiz minhas primeiras vendas lá com blogs lá em 2016, eu acho, no começo do ano de 2016, praticamente há 10 anos atrás. Então, funciona ainda, tá certo? Funciona ainda. Inclusive, eu gravei esse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards, falando exatamente como é que você pode fazer a mesma estratégia que ele apresenta aqui no vídeo. Quer dizer, ele não apresenta a estratégia dele no vídeo, eu mostro para você como é que você faz passo a passo. Ele só mostra que ele fez a primeira venda dele. Entendeu? Então é isso que você tem que entender. Essa questão de cursos desatualizados que você comprou, que você está preocupado que o meu seja desatualizado, o que desatualiza em um curso? As estratégias, como eu falei, elas continuam funcionando. Antigamente eu tinha só e-mail marketing, o e-mail marketing funcionava muito. Agora você tem e-mail marketing, você tem direct, você tem WhatsApp. Não quer dizer que uma parou de funcionar quando a outra começou. Ninguém parou de ouvir rádio quando surgiu a televisão, ninguém parou de ver televisão quando surgiu a internet. Tá entendendo? Então as coisas vão se somando, elas não vão se subtraindo, não vai parando. E as estratégias elas continuam funcionando. Só vai agregando outras ferramentas que você pode colocar junto. Em questão de plataformas, o que pode mudar é a plataforma, porque a plataforma ela pode atualizar o layout dela realmente. Tem algumas aulas que eu estou atualizando aqui, que de vez em quando eu percebo que está desatualizada, mas não a essência da aula, não o que é ensinado na aula, mas os botões da parte da área da plataforma do Google Ads, por exemplo, tem lá os botões, o Google tirou o botão que era azul e colocou no outro canto verde, entendeu? Esse tipo de coisa. Ou mudou o menu da barra em cima para lateral. Esse tipo de coisa muda, porque isso não tem como a gente controlar. A gente grava uma aula hoje aqui, pode ser que amanhã o Google mude, ou o Facebook mude as coisas de lugar, certo? A gente não tem controle sobre isso. O que a gente pode fazer é atualizar a aula só com base nessas novidades aí, né? E é isso. Espero que eu tenha respondido suas dúvidas aí, beleza, Elise? E até o próximo vídeo.